Olá, seja bem-vindo em mais um programa aqui do nosso podcast Energia. Eu, Carlos Silva, aqui apresentando, ou co-apresentando, né? Com os nossos convidados aqui fixos, né? Lucas Mira, Itagiba. Hoje nós vamos falar, né? Essa semana nós vamos falar de um assunto muito importante. E eu queria que, ao invés de eu pudesse hoje apresentar aqui o nosso convidado, que é um assunto muito importante, queria que hoje quem pudesse apresentar o nosso convidado hoje, se fosse o Lucas Mira. Então, o convidado de hoje, pessoal, ele é um amigo meu de longa data, ele me viu na barriga da minha mãe, é amigo pessoal do meu pai, ele se chama Verdiano, ele é um advogado, ele é policial penal e ele vai falar de um tema que a nossa sociedade ela precisa tirar os preconceitos e abrir o coração sobre esse tema, que é sobre o autismo. Ele que tem um filho de 8 anos que é autista. Verdiano, se apresenta e fala um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Boa tarde aos presentes. Eu nunca tive essa experiência que estou tendo atualmente em vida, né? Foi uma surpresa para mim quando foi descoberto aos 2 anos o Enzo Miguel. Foi através de algumas atitudes dele, né? Em casa, criança normal, arrasta o carrinho e ele virava o carrinho e ficava girando a roda. E eu e minha esposa logo desconfiamos, levamos ao especialista e foi dado o laudo de autismo. E daí começou a grande batalha, né? A inclusão em escola, médicos, terapeutas, tudo uma dificuldade. E imagino as pessoas que não têm aí uma certa condição, que hoje, graças a Deus, eu tenho, para poder dar, né, essas melhores condições ao Enzo, porque as terapias, a maioria, nem plano de saúde aceita, né? Na escola ficou, como a gente sempre pensa, quando a gente tem condições, a gente colocar o nosso filho numa escola particular, e aos 2 anos de idade coloquei o Enzo numa escola em que eles chegava às 13 horas da tarde, simplesmente dormia na escola, porque não tinham pessoas capacitadas. Então, hoje ele se encontra numa escola do município, com uma mediadora só para ele, tem uma psicóloga que toma conta da sala de recursos e hoje está evoluindo. Muito bem. Verdiano, só para deixar bem claro aqui, né? A gente está falando de um assunto muito vamos dizer, um assunto muito invasivo, às vezes, né, para as pessoas, Sim. Que é a questão do autismo, né? E deixar bem claro, porque muita gente confunde, né? As pessoas acham que isso é uma doença. E o autismo não é uma doença, é um transtorno, é uma síndrome, não é uma doença. Né? Que as pessoas têm que ter um certo, como o Lucas mesmo falou, a questão do preconceito, né? A gente sabe que tem esse preconceito, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E na questão do seu filho, né? Que você falou, como foi para você ao descobrir o nível, no caso dele, um nível mais leve, moderado? Ele, por ter 8 anos hoje e ainda não falar, é moderado. Quando a criança fala, e os médicos entendem que é um autismo leve, né? Então hoje ele entende tudo, mas a comunicação dele é sempre por gestos. Se quer uma água, puxa a gente e aponta. É por isso que a gente fala. Quer comer, ele vai, puxa a mãe, né? E a gente até por conta de já estar com 8 anos, algumas coisas a gente já está no automático, né? Já sabe o que ele quer. É por isso que a gente fala sobre a questão que você falou do tratamento, né? Psicoterápico, sim. Tem um acompanhamento, né? Sim. Remédios caríssimos, porque o remédio, como você mesmo falou, o remédio não é porque o autismo, como você falou, o autismo não é doença. O remédio ele é só para tratar as comorbidades, que ele tem muita ansiedade, estereotipias demais, entendeu? Então o remédio é para acalmar isso tudo. Então as pessoas acham que o remédio vai curar o autismo. Não, de jeito nenhum. O remédio é só para aliviar esses tipos de comorbidade. Aliás, eu me lembrei agora de um filme muito bom, se eu não me engano, com Dustin Hoffman, que ele faz o papel de um jovem, de um homem já, sim, né,
portador de autismo, não é isso? Sim, sim. E é muito interessante. Aliás, é um filme muito bonito. Verdade. As pessoas têm uma certa... Tem pessoas até que têm, né? Como é que posso dizer? Elas ficam... Veem a criança, porque o autismo ele grita muito, né? E você vai a um shopping com uma criança autista, as pessoas que não entendem, não conhecem, não se informam sobre, pensam que os pais estão batendo naquela criança. Mas não adianta você impedir, porque aquilo ali é como se ele estivesse extravasando alguma coisa, se autorregulando. Uma forma de expressão dele. Né? Ele se autorregula. As estereotipias, né? Aquela bateção de braço. Os médicos dizem, os especialistas dizem que ele está se autorregulando. Então, tem pessoas que não entendem, acham que aquilo ali é loucura, e os pais estão deixando. Ou até mesmo as pessoas, ou até mesmo acham que é uma pirraça, né? Sim, sim. Eu acho que seria interessante se você pudesse, na sua narrativa, nos contar um pouco, né, o passo, né, a partir do momento da constatação, né, e aí quais são os procedimentos, né, que alguém que identifique isso no seu filho deve tomar para poder atuar, caminhar e melhorar as condições de vida, não só do menino autista ou da menina autista, mas também da própria família. Da família. Né? Sim, detectou que a criança tem atitudes parecidas com o autismo, tem que procurar logo um especialista, ou seja, um neuropediatra. Né? O neuropediatra ele vai indicar as formas de tratamento, uma psicóloga para que se faça uma análise, um teste, para ver se realmente aquela criança é autista, e a partir daí vão ser indicadas terapias, fono, psicopedagoga, tem terapias sensoriais, que a criança autista, por exemplo, meu filho, eu fico um segundo, eu acho que um segundo é muito, eu não abraço ele um segundo, porque ele é muito sensorial. Dizem os especialistas que é como se tivesse, você quando toca, parece que está espetando a pele dele. Então, se você ficar muito tempo abraçando ele, ele te empurra. Então, são coisas que a gente vai descobrindo no fazendo dia a dia. A terapia, Sim, né? sim. Isso Isso é interessante. E hoje em dia também os autistas eles estão tendo uma fila especial para eles em supermercados, estacionamento, se eu não me engano, no Barra Shop tem um estacionamento que tem vaga para pessoas que têm um autismo, e isso é muito importante porque está introduzindo cada vez mais essas pessoas da nossa sociedade. Fala assim, não, você tem voz ativa, você é muito importante para nós. Eu até aprendi recentemente, né, que a vida é um aprendizado, com o Tiago do Te Levo, né, que transporta, né, nos seus transportes também crianças autistas, né, pessoas autistas também, né, de que faz parte, né, hoje do núcleo de pessoas portadoras de deficiência. Então, hoje, o autismo é considerado, né, e inscrito nessas categorias das pessoas portadoras de deficiência. Né? Sim, sim. Hoje, inclusive, o IBGE, a partir desse ano, né, colocou no censo o autismo junto com os quilombolas também, né, que não estavam sendo agraciados aí com essas estatísticas. Mas falar também aqui, como a gente fala de autista, a gente fala de pessoas qualificadas para lidar com essas crianças. Hoje meu filho, graças a Deus, eu consegui uma escola até que é do município, com 2 pessoas. Uma não é nem tão qualificada, mas tem a boa vontade, que é a mediadora. Né? Ela é uma dama de companhia, mas ela tem uma psicóloga que é responsável pela sala de recursos, que passa todo o conhecimento dela para essa menina que fica com meu filho durante o período em que ele está na escola. Então, isso já é uma grande valia, mas seria bom se em todas as escolas tivesse. Eu conheço crianças da idade do meu filho que hoje não vão à escola porque a escola simplesmente não tem uma mediadora. Né? Não tem. E aí a mãe não pode ficar porque tem que trabalhar, e tem escola também que não deixa a mãe ficar.
E essa seria uma luta, uma bandeira sua de vida, que esse serviço fosse expandido para outras escolas, para que pudesse atender outras crianças? Sim, uma bandeira de campanha, a melhoria dessa inclusão, no caso, turmas menores, né, com 2 pessoas qualificadas, né, porque morei nos Estados Unidos 3 anos, e lá nós temos turmas de pessoas especiais, são 5 alunos para 2 pessoas. Então, olha a diferença. Meu filho estuda numa turma, que é ele especial, com 25 alunos, sem comorbidade nenhuma. Então, quer dizer, para incluir é complicado. Ou seja, na verdade, o que a gente observa é o seguinte: fora da educação não há solução. Sim. Ou a gente investe verdadeiramente naquilo que é fundamental, né, para a formação dos nossos filhos, né, dos nossos jovens, e principalmente das pessoas que apresentam, né, algumas dificuldades no seu caminhar, ou então a gente não é uma sociedade digna de ser chamada de uma sociedade que preza o outro, que preza o cidadão. Verdade. É interessante, Itagiba, quando você fala sobre a questão de educação, né? E a gente fala também, não só educação, escola, a gente fala do ensino, do aprendizado, né? Da não ignorância, né? Porque as pessoas, elas acham, como a gente falou aqui no início, né? O autismo não é uma doença. E ao contrário do que muita gente acha, o autista em si, né? Independente do nível, do grau, né? Ele é muito inteligente. Sim. Ele é muito verbal. O que não consegue ser verbal, ele gesticula, como você mesmo falou, né, Verdiano? Sim, sim. Então, o que acontece? E eles são, como você falou, da questão de que muitas vezes não consegue abraçar quando é iniciativa sua ou de alguém, mas eles, pelo contrário, eles, quando querem abraçar, eles ficam bastante tempo, eles se sentem aconchegados, eles se sentem seguros. Sim. Ou seja, o nível de sensor deles, de segurança deles, é totalmente diferente do nosso. Sim. E isso, como a gente falou, nos faz o autista ser diferente de quem não é, mas não é uma anormalidade no sentido assim, não, ele tem que ser excluído, muito pelo contrário, ele tem que ser acolhido. Verdade. Você falou desse ponto, tem até uma série, se eu não me engano, da Netflix, que é Good Doctor, no qual relata a experiência de um médico autista, no qual ele é um excelente profissional na área da medicina. E então vale muito a pena ver e acompanhar. Que sim, eles são capazes de fazerem várias outras coisas. E não ficar só com aquele preconceito. Ele é isso, ele não pode fazer mais nada. Então isso é muito importante pra gente ver hoje em dia. Falando desse seriado que você falou, é interessante, né, que o que chama atenção no seriado, além da inteligência do rapaz, é que ele tem uma inteligência ou uma memória totalmente acima ou mais aguçada. Não vou dizer mais acima, mas mais aguçada do que as outras. Nós vamos para a escola, aprendemos aqui um texto inteiro, mas a gente decora hoje, a gente decora amanhã, depois de amanhã a gente já não decora direito, ele já decorou do primeiro até o fim e vai embora. Tanto que nesse que você falou aí do seriado, Bom, doutor. Os médicos, não que eles não sejam capacitados, mas eles começam a pensar o que pode estar acontecendo. Ele, no caso, que é um personagem, no caso autista, o que acontece com ele? Ele escuta o que o paciente está falando, a dor que ele está sentindo, e fala assim, eu acho que ele está com isso. Sim. Eu acho que ele tá, porque o sensor dele, a sensibilidade dele é muito maior do que nós que estamos acostumados a lidar ali no cotidiano, né? Sim. Ele é um tipo de autista que existe, que é o Asperger. O Asperger, ele geralmente, pelo que a ciência coloca, ele é o que mais elevado, né? Ele fala normal, né? No tempo de uma criança normal, só que ele tem todos os sintomas do autista, né? E o QI dele é bem elevado, entendeu? Agora, Itagiba, Lucas, vocês querem
colaborar com alguma informação Não, disso? é apenas para dizer isso. Acho que o que nós precisamos é de informação, e muito mais informação para as pessoas, né, do que se trata a questão, do que qualquer outra coisa. Eu acho que o importante é que a gente possa informar aos outros, para ensinar aos outros como lidar com essas situações. Lucas? Eu conheci o autismo através do Marcos Mion e seu filho mais velho, no qual ele grava, ele relata. Foi a partir dali, eu também era bem novo, que eu comecei a descobrir o que era o autismo. Fui vendo e eu falei assim, cara, realmente é uma pauta muito importante. E essa questão de profissionais capacitados, isso é essencial, ainda mais na escola. E eu estou fazendo faculdade de geografia, né? E eu também estou tendo Libras, que pega e também pega o público, que é surdo e mudo. E isso é muito importante, porque você também vai estar introduzindo essas pessoas para dentro de uma sala de aula. Você vai estar tendo ali como você comunicar com essas pessoas. E eu acho que essa capacitação tem que ter. Como a gente já teve aqui outros convidados também, que falaram sobre fonoaudiólogo, tudo mais. Isso é muito importante, ainda mais na vida também de uma criança autista. Então, essa entrevista foi muito boa, aprendi muitas coisas, me tirou algumas dúvidas no qual eu tinha. E Verdiano, só mesmo te aplaudir, porque você é um excelente pai, e abraçar o filho assim, fazer o tratamento é muito importante. Você vê que a criança ela realmente precisa de um tratamento, porque muitas pessoas viram e falam assim, elas não aceitam o diagnóstico e falam assim, não, meu filho não tem nada, pronto e acabou. Muitas pessoas, infelizmente, têm esse preconceito e não conseguem ajudar as crianças que têm essa síndrome. Então, Verdiano, só te agradecer mesmo e falar, parabéns, você é um excelente pai. Valeu, obrigado. Verdiano, só para a gente terminar esse assunto aqui, terminar esse bate-papo, né, que a gente, essa conversa que nós temos aqui, você vai fazer 1 minuto, 2 minutos na sua consideração final para a gente terminar mais essa conversa aqui, que, como todo mundo sabe, todos os temas que nós abordamos aqui não é um tema que possa ser discutido, elaborado em pouquíssimos minutos, né? Só o que você queria, o que você deseja passar para a gente. Sim, primeiro, agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui, junto com pessoas tão queridas. Agradecer ao irmão Ricardo Teixeira e dizer a todos que abracem os autistas, porque são crianças maravilhosas e, com certeza, o futuro do Brasil dentro da capacidade de cada um. Obrigado aí a todos. Gente, mais uma vez a gente está terminando aqui nossa conversa. Agradecer mais uma vez a Itagiba, mais uma vez ao Lucas Mira, deixar as redes sociais de vocês. Lucas. Posso começar? Então, oficial Lucas Mira. Pessoal, segue lá, por favor. Hoje eu vim até com uma camisa especial do Homem-Aranha. Eu sei que vocês vão gostar. Se vocês gostarem, eu venho sempre de super-herói. Não tem problema, não. Gente, não gosta, não. Você já é um super-herói, né? Você já é um super-herói. Obrigado. Assim eu fico até sem jeito. Vou trazer uma pra você, Carlos, no próximo. O Carlos vai ficar bem de Vai ficar bem. O meu é marcelitagiba.com.br. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou lá com as coisas que eu já fiz e com as coisas que eu ainda quero fazer. No decorrer desses programas aí, nós temos falado muito da Rádio Energia, nosso site www.radioenergias.com, e não falei minhas redes sociais, mas eu posso falar aqui, né, para a gente fechar, no Instagram é carlos.s.fm, você pode nos seguir lá também. Gente, mais uma vez, esse assunto aqui, nós falamos da questão sua rede social. Da minha rede social, mas também nós falamos aqui sobre... Queríamos falar com quem? A rede social dele. A rede social do Verdiano. Eu estava esquecendo, o Lucas não me lembrou. Mas eu estou aqui te catucando. Mas passar a rede social do Verdiano. É Ronaldo Verdiano 61 @gmail.com. Temos lá o Facebook, Instagram e a nossa página com alguns feitos, campanhas anteriores também, né? Qual é o endereço do Instagram? É Ronaldo Verdiano. Ronaldo Verdiano, né? Gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece, você que vai nos assistir pelo YouTube, de dar aquele nosso joinha, nosso like, e também aqui através dos nossos canais, tanto pelo site da Rádio Energia, como também você que vai assistir pelo Facebook, vai assistir
talvez aí para outra rede social. Nós estamos aí, vamos seguir em frente com outras entrevistas. Espero que possamos contar aí não só com o Marcelo, Estamos sempre juntos. Não só com o Itagiba, não com o Lucas Mira, né? E vamos seguir em frente. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigado. Só para encerrar esse assunto, gente, sem preconceito, sem discriminação. O autismo, como a gente falou aqui no início da conversa, não é uma doença. O autismo é uma síndrome que merece literalmente que as pessoas que têm esse transtorno não sejam distanciadas, não sejam excluídas e sim acolhidas. Muito obrigado pela sua atenção aí e até a próxima, até o nosso 6º programa. Muito obrigado a todos e, por favor, deixem um like aí para eu voltar mais vezes, para continuar sendo convidado. Só se for com a camisa do Homem-Aranha. Com certeza, eu vou trazer até a outra. Vermelhinha e azul. Muito obrigado.